evangelista Raimundo Nonato. Aleluia. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, é um motivo de estar bastante alegre em poder estar aqui nessa noite com nosso pastor Joel, juntamente com a sua esposa, a nossa irmã Helenice, e também conhecendo os amados irmãos, né? Tem alguns aqui que eu já conheço de outras vindas aqui, né? Mas tem alguns que é a primeira vez que eu os vejo. Então eu quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizer que estamos bastante alegres em estar aqui, cultuando ao Senhor junto com os amados irmãos. Porque, irmãos, o melhor da vida cristã é a comunhão, não é? Nós podemos adorar o Senhor Jesus Cristo juntos uns com os outros, né? Porque nós fomos comprados por preço de sangue. Ele é o Senhor da nossa vida. E o nosso Deus, irmãos, Ele é tudo para nós. Então, quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, para bendizer o Senhor, para engrandecer o Senhor, para exaltar o Senhor, certamente as nossas vidas, elas são enriquecidas, elas são abençoadas. Amém? Então, meus irmãos, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos as Escrituras no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículos 1 e 2, aleluia. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículos 1 e 2, aleluia, que fala acerca do Logos divino, ou a palavra divina, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim, todos encontraram? Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por nesta noite estar aqui reunidos com os meus irmãos, com a Tua igreja, com a noiva do Cordeiro, Senhor. E me foi conferido, ó Deus, a responsabilidade, o privilégio, a honra, Senhor, de poder ministrar a Tua poderosa palavra, Senhor, meu Deus. O Teu povo nesta noite, Senhor, ele está desejoso, ansioso, Senhor, de ouvir o Senhor falar, ó Deus, aos seus corações, Pai querido, mas eu sou apenas um pequeno vaso de barro, Senhor. Se o Teu Espírito não for comigo, se o Teu Espírito não falar através da minha boca, Senhor, as minhas palavras não vão fazer nenhum sentido, não vão ter nenhum efeito, ó Pai, nos ouvidos do Teu povo, nem no coração da Tua igreja, meu Pai. Mas que nessa noite o Teu Espírito, Ele fale através dos meus lábios, Ele fale também, Senhor, no Espírito de cada um que está aqui, no seu coração, na sua alma, Senhor, ministrando, Senhor, a Tua palavra, Senhor, em Espírito e em verdade, Senhor. Me ajuda, Senhor, nesta noite a ministrar a Tua palavra, para que a Tua igreja nesta noite, ela seja enriquecida. Que Cristo, Senhor Jesus, seja, Senhor, nesta noite revelado aos seus corações, e que eles possam crescer na Tua graça e no conhecimento de Ti, Pai. Abençoa a Tua obra aqui neste lugar, Senhor, que os Teus filhos e filhas aqui continuem adorando o Teu nome e agradecendo o Teu nome, Pai. Assim nós oramos a Ti, pedindo as Tuas misericórdias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o evangelista João, ele vai falar acerca do verbo, né? E nós sabemos que no original a palavra aqui é logos. E em algumas traduções ela é traduzida como verbo ou palavra, aleluias. Na minha tradução está verbo, mas talvez na sua tradução esteja palavra. Porque na época de João, no pensamento daquela época, no pensamento que havia na sociedade, no mundo acadêmico, era que Logos era um princípio de ordenação, uma força criativa, a inteligência divina, responsável pela ordem do universo. Mas era um conceito assim impessoal, ou seja, as pessoas tinham a ideia de que o mundo havia sido criado. E as pessoas perguntavam, mas como é que esse mundo foi criado? E os filósofos, e até mesmo no pensamento judaico, as pessoas pensavam que Deus tinha uma força, né, tinha uma inteligência, tinha uma sabedoria, e era essa sabedoria pelo qual Deus havia trazido à existência todas as coisas, aleluia. E João, sabendo desse pensamento, sabendo desse conceito que existia tanto na cultura judaica como no pensamento dos filósofos daquela época, João ele vai acrescentar, vai revelar, irmãos, a realidade deste logo. Porque embora os homens tivessem construído uma ideia, um pensamento, um conhecimento acerca do Logos, ou seja, da inteligência divina, da sabedoria divina, mas, irmãos, João ele vai, aleluia, já além daquilo que os homens conheciam, trazer para nós uma revelação acerca daquele que é o Logos divino, acerca daquele que é o Verbo divino, acerca daquele que é a palavra de Deus, por meio de quem Deus fala com o homem, por meio de quem Deus se revela para a humanidade. Aqui diz no princípio, e aqui está falando de começo, início. Porque tudo que existe teve um princípio, teve um começo. Porque diz no capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, se teve um princípio, então teve um começo, teve um início. E João diz, no princípio era, ou seja, o verbo, o logos, a palavra, ele antecede, ele vem antes das coisas existirem. Aqui está falando da eternidade do logos, da palavra de Deus. Então, no princípio ele já era, ou seja, ele já existia. No princípio era o verbo, ou a palavra. Aí dizia, o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ou seja, João,
ele vai dizer que houve um princípio, e no princípio o verbo, a palavra já estava com Deus, né? E ele já existia, ou seja, ele era eterno. E vai dizer mais que esse verbo, a palavra, o Logos, ele é divino, porque diz, e ele era, o verbo era Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que a palavra, ela não é só um pensamento de Deus, não é só a inteligência de Deus, mas a palavra é uma pessoa. Porque aqui o evangelista João está falando acerca da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verbo divino, a palavra de Deus falada, com que Deus fala ao meu coração, fala o coração da igreja, aleluia. Fala ao coração do homem através do verbo divino, a palavra viva do Deus Altíssimo. Então, o evangelista diz que o verbo era Deus. Ou seja, o Senhor Jesus, ele possui as mesmas qualidades que o Pai possui. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. O Senhor Jesus tem o mesmo poder que tem o Pai. Ele tem o mesmo conhecimento que tem o Pai. Ele está presente em todos os lugares do universo, assim como o Pai está, aleluia. O Senhor, neste momento, ele estará no seu trono de glória, sentado em majestade, em poder e glória, mas o Senhor também está aqui nessa noite, no meio da sua igreja, pela pessoa do seu Espírito Santo, aleluia. O Senhor Jesus estará sentado em glória, mas nessa noite ele também está aqui conosco, aleluia. Você pode sentir a sua presença, você pode sentir nessa noite ele falando no teu coração. Você pode sentir nessa noite o Senhor Jesus, o verbo divino, a palavra de Deus, aleluia, operando aqui em nosso meio, aleluia. Porque ele possui as mesmas qualidades do Pai. Ele é divino, ele possui todo o poder, ele é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas. Ele tem todo o poder, ou seja, ele tem o poder necessário não só para criar o homem, mas mesmo este homem caído, este homem arruinado pelo pecado, ele tem o poder para restaurar a nossa vida, para transformar a nossa vida, para mudar a nossa vida. Ele tem o poder para nesta noite abençoar a tua vida, muito além do que você possa pensar ou imaginar, aleluia. Ele também é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas. Ele conhece cada fio de cabelo da tua cabeça. Ele sabe cada pensamento teu, cada vontade, cada propósito, cada desejo. O Senhor, ele conhece todas as coisas. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Ele conhece as tuas dificuldades, os teus problemas, os teus anseios. Ele conhece os desejos do teu coração. Ele conhece a tua alma melhor do que você mesmo. Aleluia. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. E ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. Você pode ir para o lugar mais distante do universo, ali você vai encontrar o Senhor. Você pode ir às profundezas do oceano, ali estará o Senhor. Você pode ir às mais alturas dos céus, mas ali estará o Senhor, porque Ele está presente em todos os lugares. Nada está alheio à sua presença, ao seu poder e ao seu conhecimento, aleluia. Porque o Senhor Jesus, Ele é divino, Ele é participante da natureza divina, assim como o Pai e o Espírito Santo, aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, João, ele começa mostrando Jesus antes do princípio, na eternidade, quando nada existia, junto com o Pai, numa perfeita comunhão, o Pai amando o Filho amando o Espírito amando o Pai, e assim, o Pai amando o Filho amando o Espírito e o Espírito amando o Pai. Uma eternidade perfeita, aleluia, em amor. João começa apresentando Jesus na eternidade. Depois, João continua dizendo que essa palavra estava com Deus e era divino. E depois João, ele vai dizer que essa palavra, esse verbo, ele vai sair da esfera da divindade, da trindade, ele vai descer, aleluia, da sua glória, da sua majestade, e vir até nós, aleluia. Então, esse capítulo aqui ele começa de cima e ele vai descendo, até chegar a nós, a humanidade. Então nós vemos que o Logos, ele é uma pessoa, onisciente, onipotente e onipresente. Mas o Logos, ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aleluia. Tudo. Eu, você, a Terra, o universo, os planetas, as galáxias, as estrelas, aleluia. Tudo foi criado por Ele, para a glória do seu nome, aleluia. Você foi criado para a glória do nome dele, aleluia. Você foi criado para glorificar e bendizer e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre, aleluia. Então, nesta noite, meu querido, se sinta privilegiado, se sinta honrado por estar neste lugar aqui, adorando e bendizendo e engrandecendo ao Senhor. Saiba que o Criador de todas as coisas, nessa noite, Ele decidiu estar aqui, neste lugar, compartilhando da sua santidade, da sua justiça, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça para comigo e para com você. Aleluia. Que Deus maravilhoso é esse, irmãos. Que Deus sublime é esse, aleluia, que mesmo sendo o Criador de todas as coisas, mesmo sendo incomparável, mesmo sendo incomensurável, mas Ele, aleluia, Ele vem até nós. Ele se revela a nós, aleluia, como Deus Criador, na pessoa do Logos Divino, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele criou todas as coisas. Criou cada ser humano.
cada partícula, cada molécula, cada átomo do nosso corpo foi criado por Ele, aleluia. Nada está fora do controle do nosso Pai eterno, aleluia. Mas estamos vivendo, irmãos, tempos difíceis, tempos de preocupação, tempos de ansiedade, mas não tema, porque o Senhor é contigo, o Senhor é com a igreja, o Senhor é com os santos, o Senhor é com os seus filhos, aleluia, são guardados debaixo da mão potente do Altíssimo, aleluia. Então nesta noite regozija na presença do Senhor, porque o Senhor nesta noite Ele está aqui, aleluia, para guardar e proteger a tua vida, aleluia. Ele se revela, o Logos, aquele que estava com Deus, aquele que era Deus, é aquele que criou todas as coisas, por meio de quem Deus criou todas as coisas. O Pai é o Criador, mas foi ao Filho que Ele deu a incumbência de ordenar as coisas, e com muita sabedoria, e com muita beleza. Veja o universo, veja a terra, veja a criação, é bela, irmão. Sabe por que a criação é bela? Sabe por que quando nós olhamos aquele pôr de sol maravilhoso, nós ficamos assim, aleluia, ensoberbecidos, nós ficamos assim, irmãos, maravilhados? Sabe por quê? Porque toda a criação reflete a beleza do nosso Deus Altíssimo. Sabe por que nós encontramos ordem no universo, nas coisas? Porque o nosso Deus é um Deus lógico, é um Deus sábio, todo-poderoso e conhecedor de todas as coisas. É por isso que os homens podem, além de investigar através da ciência as coisas de Deus. Por quê? Porque tem ordem, porque tem lógica, porque tem sabedoria, porque tem entendimento. Então o homem pode entender algumas das coisas criadas de Deus, porque Ele criou tudo de forma lógica, de forma sábia, e de uma forma que nos deixa perplexos e maravilhados, aleluia. Muitos cientistas, quando eles começam a estudar, irmãos, a criação, eles ficam perplexos, eles ficam assim, mas como é possível? Porque eles observam, irmãos, a sabedoria divina manifesta nas coisas criadas. Veja o homem, veja eu e você, que coisa maravilhosa. Capaz de falar, capaz de pensar, capaz de cantar, criar músicas, melodias, poemas. Irmãos, pensamentos filosóficos, capaz, irmãos, de inquirir, de perguntar, questionar, de entender, compreender, irmãos, amar. Irmãos, olha só que coisa linda o ser humano criado por Deus, aleluia. Reflete, irmãos, a beleza, a santidade, reflete, irmãos, a grandeza de Deus. Nós refletimos isso, irmãos, através da nossa vida, porque fomos criados por Ele e para Ele, aleluia. Esse é o Deus Criador, aleluia. Mas, irmãos, nós olhamos sempre, irmãos, nós seres humanos, nós homens, nós olhamos sempre aqui, ó, no campo da nossa visão. Nós estamos sempre olhando ou para frente ou para baixo. Na maioria do tempo das nossas vidas, nós não olhamos para cima, aleluia. Casualmente nós olhamos para cima. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, Deus vinha e falava com o homem face a face. Não havia necessidade do homem estar olhando para os céus, procurar a Deus, para ver Deus, porque Deus vinha falar com o homem face a face. Mas o pecado, irmãos, ele afastou o homem da presença de Deus, porque diz lá em Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E quando o homem pecou, aleluia, ele foi afastado da presença de Deus e foi destituído da glória de Deus. Então agora o homem, ele passa a olhar para frente e não vê Deus. Ele olha para baixo e não vê Deus. Então o homem, ele começa a olhar para cima. Ele começa a olhar para cima, tentando alcançar Deus, tentando buscar Deus, tentando entender Deus, aleluias, porque ele havia perdido a comunhão com o Senhor. Irmãos, mas Deus é impossível de ser alcançado pela mente humana. Deus é impossível de ser alcançado pela razão humana. O nosso intelecto não comporta o ser de Deus, a grandeza de Deus, a sua majestade, o seu poder, a sua sublimidade, irmãos, a sua eternidade, a sua bondade, o seu amor, a sua benignidade. O homem não consegue entender e compreender, aleluia, a grandeza daquele que é maior do que os céus e a terra, aleluia. Se faz necessário, irmãos, aleluia, Deus se revelar ao homem para que o homem possa conhecê-lo. Se Deus não se revelar para o homem, ele vai morrer na sua ignorância. E aí, irmãos, o Logos, aquele que estava com Deus, no princípio, aquele que é Deus, aquele que é divino, aquele que criou todas as coisas, então, ele toma a forma de um homem para que nós possamos conhecer a Deus. No versículo 14, que diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Aquele que existia desde a eternidade, aquele que é o Criador, agora ele toma o quê? A forma de homem. Ele toma um corpo de carne, ossos e sangue para poder, aleluia, revelar a Deus aos homens, aleluia. É a doutrina que nós entendemos nas Escrituras, irmãos, como a encarnação, aleluia, do verbo divino, do logo divino, da palavra de Deus, porque quando, aleluia, Deus fala, haja luz, era o Senhor Jesus quem estava operando ali. Quando Deus disse, né, que façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, era com Jesus que o Pai estava falando, aleluia. E o Senhor, durante muito tempo, Ele enviou homens sábios, enviou os seus santos profetas,
para falar acerca de Deus, para falar acerca dos propósitos de Deus, para falar acerca dos planos de Deus, para falar do que Deus iria fazer, aleluia, através da igreja, aliás, através de Israel, aleluia, do passado, da antiga aliança, o Senhor vinha falando constantemente através de Adão, através de Matusalém, através, aleluia, de Abraão, de Isaac, Jacó, depois dos patriarcas, depois Salomão, depois, aleluia, Davi, os seus profetas. O Senhor vinha falando constantemente com o homem, o Senhor vinha revelando qual era o seu propósito, o Senhor vinha se revelando ao homem de maneira paulatina, aleluia, e crescente. Deus vinha demonstrando quem Ele era e o que Ele desejava para a humanidade, mas ainda faltava, irmãos, uma revelação última, uma revelação verdadeira e última que viria da parte do Senhor, onde o próprio Deus tomaria a forma de homem, aleluia, para se revelar plenamente às suas criaturas, aleluia. Então você imagina, Deus existe aqui, irmãos, ó, nesse nível de existência. Nós existimos bem aqui embaixo, nesse nível de existência. Então nós não conseguimos conceber, entender como é que são as coisas aqui em cima. Nós só temos uma ideia vaga do que seja a eternidade, do que seja o nosso Deus. Nós temos uma ideia vaga, porque a Bíblia ela fala por metáforas, por símbolos. Então nós não temos a capacidade de compreender isso como um todo. É por isso que muitas vezes o homem confunde a própria criação com o Criador, porque se a criação já é tão bela, já é tão maravilhosa, e o Deus que criou todas essas coisas? Se nós não conseguimos compreender a própria natureza criada, como é que alguém pensa ou quer que vai entender o Deus que criou todas essas coisas? Não vai! Então Deus ele sai dessa esfera de existência e desce para a nossa existência, para que então nós possamos conhecer, aleluia, o propósito de Deus, para que nós possamos conhecer, irmãos, esse Deus tão maravilhoso a quem nós servimos e adoramos. Esse Deus, aleluia, que existe eternamente em perfeição, que criou todas as coisas, que tem um propósito. Ele veio se revelar na pessoa do Senhor Jesus Cristo para nós, para que nós possamos entender, irmãos, aleluia, o que é uma vida perfeita, aleluia, uma vida santa, uma vida agradável a Deus, aleluia. E Deus, irmãos, Ele vem experimentar a existência humana. Porque Deus sendo eterno, Deus sendo divino, Deus nunca havia experimentado o que é beber um copo d'água. Ele criou a água, mas Deus nunca havia experimentado. Ele conhecia, sabia. Ele conhecia cada molécula, cada partícula. Ele sabia porque Ele fez, Ele criou, mas Ele nunca tinha experimentado a água. Ele sabia que o homem chorava, mas Ele nunca